Na teologia cristã, o nascimento de Jesus Cristo significa a libertação do homem do pecado, não é? Você tem as várias teologias, mas para o cristianismo, o nascimento de Jesus Cristo tem essa referência. Só que o nascimento de Jesus Cristo é a possibilidade do novo na existência humana. Estamos iniciando mais um Pode Mais, o nosso podcast de variedades com personalidades de Xanxerê e região. E com o apoio da panificadora e confeitaria Delícias da Casa, situada na rua Severino Lorenzon Siviero, 155, no bairro Pinheiro. Atendimento das 7 às 20 horas da noite, de segunda a sábado. Telefone é 499-9123-3666. Você pode encomendar pizzas em metro. Agora é final do ano, você que tem a sua empresa, a gente está sugestionando você a presentear com panetones trufados, tem os chocotones, panetone de fruta, enfim, uma infinidade de produtos que eles fazem, uma delícia, um mais gostoso que o outro. Então fica a dica aí da panificadora e confeitaria Delícias da Casa. E hoje no nosso Pode Mais, estou recebendo a presença do pastor e psicólogo Bartolomeu Patrício. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Carla? Grato pelo convite, pela confiança, e também eu quero te parabenizar pelo podcast. Obrigada. Pode Mais, é um espaço de muita reflexão e muita informação também. Você, de fato, assim, presta um serviço muito significativo à sociedade. Parabéns. Obrigada. Bom, a última vez nós conversamos mais sobre, mais usando o seu lado psicólogo, né? Mas hoje eu quero usar mais o teu lado pastor. Muitas pessoas, de repente, não sabem que você é pastor, né? Então eu gostaria que hoje a gente conversasse um pouquinho mais dessa questão mais religiosa, mais do interior, né, de cada um. Eu queria que você começasse falando o que significou o nascimento de Jesus, já que a gente está chegando perto do Natal, aquela correria para fazer almoço porque vem a família de fora, os filhos estudam fora, o consumismo, né, que as pessoas têm, e o protagonista, que é Jesus, acaba ficando de lado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É verdade. Na teologia cristã, o nascimento de Jesus Cristo significa a libertação do homem do pecado, não é? Você tem as várias teologias, mas para o cristianismo, o nascimento de Jesus Cristo tem essa referência. Só que o nascimento de Jesus Cristo é a possibilidade do novo na existência humana. Por exemplo, alguém que está cansado, alguém que está fatigado, alguém que quer desistir da vida. Encontrar o nascimento de Jesus no seu significado de libertação, de restauração, é se tornar uma nova criatura. Então, quando Jesus nasce também no coração do homem, no coração da humanidade, essa possibilidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida. O nascimento de Jesus nos dá essa condição de vivermos uma vida abundante, uma vida com significado. Uma vida onde a minha consciência, não é? Ela é muito assim mais alargada, fica muito mais clara, limpa diante dos desafios da vida, né? Dentro do desafio da vida, muita gente para, muita gente desiste, muita gente morre. Eu tenho uma frase que gosto muito, que diz assim, que muita gente está morrendo antes da morte chegar. Jesus faz nascer, né? O nascimento de Jesus faz nascer esse desejo de viver. Ok. Outra coisa também que eu gostaria de conversar contigo é como que a igreja, agora que é final de ano também, não só porque é final de ano, mas eu acredito que durante o decorrer do ano, como que a igreja pode usar o Natal ou outras datas, enfim, como oportunidade para ajudar o próximo? Então, eu pastorei uma igreja, né? Eu estou pastor há 26 anos. Eu estudei no Recife Teologia, aliás, quando você começou falando sobre a minha formação, psicologia veio depois. Certo. Né? Então, eu tenho um chamado pastoral, sacerdotal, digamos assim, dentro de um contexto dessa linha evangélica. Passei por um seminário teológico, fui interno durante 5 anos, né? Fiz outros cursos ali para aprimorar a nossa visão teológica, a nossa pastoral do dia a dia. E a psicologia, ela entra para me auxiliar. Eu creio que o homem é corpo, alma e espírito. Né? Então, dentro dessa dimensão da sua espiritualidade, essa visão que a igreja deve ter é a visão do todo. Eu penso que a igreja ela precisa abrir os olhos para essa realidade, ver o homem como sendo corpo nas suas necessidades físicas, não é? Alma enquanto emoção e espírito enquanto a sua espiritualidade. Então eu penso que a igreja não pode pensar em servir ao homem, em agir só no final do ano. Ela tem um calendário anual e durante o ano ela faz com que as coisas aconteçam em favor da sociedade. A igreja é esse canal da bondade de Deus, da misericórdia de Deus sobre o povo, sobre a humanidade. O apóstolo Paulo, na sua teologia, diz que a igreja é o corpo de Cristo. Sim. Então a igreja, Carla, não é onde você vai, é quem você é.
né? Aquele espaço que nós vamos ali é um espaço de culto, de celebração comunitária, mas eu sou a igreja. Então, hoje aqui, quando a gente fala, a igreja se move, a igreja está falando aqui. E eu quero agradecer por essa oportunidade, porque é muito singular isso. Então, eu entendo que a igreja precisa ter essa consciência da sua função aqui nesta terra. Qual é a função da igreja? Não é? A função da igreja é acolher as pessoas que estão marginalizadas, que estão à margem da sociedade. É mostrar para essas pessoas que vale a pena viver, que Jesus Cristo é essa condição de vida. Então a igreja, ela tem essa condição de dar ao homem perdido, ao homem pecador. Eu sei que a palavra pecado nesse contexto de hoje é uma palavra que para algumas pessoas não soa muito bem, né? Os sociólogos dizem que a religião, no caso a igreja, ela coloca culpa na cabeça do homem, né? Você é culpado por conta da ideia do pecado. Mas o pecado é essa desobediência, essa rebeldia humana, que é quebrada a partir do momento que eu entrego minha vida a Jesus Cristo. Então a igreja, ela tem essa condição de mostrar Jesus Cristo como ele é, como as escrituras dizem quem é Jesus. A fé que você olha para Cristo, para Jesus, não. Porque se você olhar para o homem, você vai cair, você vai se decepcionar. Se você olhar para Jesus, não, Deus, aquele ser ali me fez alguma coisa, mas eu estou olhando para ti. Perfeito. Né? Então é exatamente isso. É essa fé que não se deixa abalar. Domingo passado eu falei sobre isso na igreja. A gente está fazendo uma série de reflexões como Jesus, a água viva, em João capítulo 4, quando ele encontra com uma mulher, não é? Que talvez, quem sabe, estava desigrejada. É uma mulher samaritana que tem uma visão totalmente diferente daquilo que Jesus chama de adoração, não é? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Então Jesus chama aquela mulher para essa consciência e ela entende isso e a partir de então ela se torna uma nova criatura e entende o valor da adoração a Deus centrado na pessoa de Jesus. Então veja, nesse contexto aí, a igreja precisa entender isso. Os desigrejados precisam entender isso. É essa fé que não se deixa abalar. E eu falei sobre isso no domingo passado, não é? Ela não é uma fé sujeita a uma frase, a um sermão, a uma decisão que a igreja tomou que me abala profundamente e por esse motivo eu saio. Não é? Eu penso que não precisa ser assim necessariamente. Eu sei que em alguns momentos não dá mais para ficar naquele local. Ok, eu sou muito tranquilo em relação a isso, mas eu questiono muito a fé, porque a fé é um firme fundamento. Então, se eu tenho uma fé consistente, uma fé centrada nas Escrituras, centrada em Jesus, eu posso ficar frustrado, mas não ao ponto de desistir. Não ao ponto de abrir mão, inclusive de projetos e de coisas que Deus coloca no nosso coração e quando a gente sai, aquele projeto morre, ele deixa de existir, lamentavelmente. É verdade. Pastor, outra coisa, agora também final do ano, o que acontece? Eu como futura psicóloga, me formando agora esse ano, graças a Deus. Cara. E a gente conversando até em terapia na faculdade com outras pessoas, enfim, a gente vê as pessoas passando muito por lutas, por problemas, filhos que estão usando drogas, pessoas que estão passando por um luto, seja ele qual for, enfim, problema no casamento, enfim. E queria que tu deixasse uma mensagem para essas pessoas, né? Porque a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Isso, exatamente. Né? Então, como é que eu vou dizer assim, ensinar a pessoa a olhar para Jesus, eu não sei como a gente poderia usar o termo certo, mas mostrar para elas que, independente do problema que está passando, você tem para quem olhar e para quem buscar uma ajuda, um apoio. Perfeito. Né? Há um texto que eu gosto muito particularmente, que está em Mateus, que fala sobre o nascimento de Jesus, né? Que é uma profecia de Isaías. O texto diz que uma virgem daria à luz a um filho e o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso é muito significativo porque nós vivemos em um tempo assim de desprezo, de desilusões, né, de luto, de frustrações, de muita dor, de muita angústia e às vezes não ditas. Quantas pessoas agora, né, estão nos vendo e eu espero que essa palavra, né, esse podcast hoje possa gerar no coração das pessoas fé e esperança. Possa fazer com que elas possam olhar para Jesus e perceberem que Ele está presente. Ele é Deus Emanuel, o Deus que luta a nossa luta diária. O Deus que está conosco mesmo quando o vento sopra de maneira contrária. Nem sempre a vida é parque de diversão. Às vezes nós amargamos dores profundas. Por exemplo, a minha filha, Carla, ela tem 23 anos hoje, uma garota assim fantástica, foi dormir com saúde e acordou doente.
Depois de alguns dias, a gente fez uma série de exames e ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Então, a Bíblia diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para o seu luto como algo que pode cooperar para você. Olhe para a sua dor como algo que tem um significado. A dor é pedagógica e Jesus está nos ensinando isso, não é? Ele nasce com essa proposta. O Natal ele não acontece apenas no mês de dezembro. Ele acontece o ano inteiro, todos os dias, né? É só você olhar para Jesus e assim, ó, Senhor, a minha condição é essa, não tenha medo de dizer está doendo. Né? Na sociedade dos vitoriosos, daqueles que são sucesso, alguém aparecer dizendo que está doendo é um negócio assim meio estranho, né? E a gente esconde a dor quando não deveria. Eu tenho dito que dor, choro, lágrimas, sofrimento é coisa de ser humano. E de ser humano que reconhece a grandiosidade de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, a mensagem que a gente deixa para as pessoas que estão conosco agora e estarão em outro momento, porque o programa está sendo gravado, né, e ele ficará aí à disposição do pessoal, é que elas olhem para Jesus nessa condição, nessa perspectiva, como aquele que está estendendo a mão, que elas não se deixem perder no caminho, que elas clamem por Jesus, como Bartimeu, que é o filho de Timeu, o cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é o Deus presente, ele está aqui conosco agora, Carla, eu não tenho a menor sombra de dúvidas, não é porque eu estou com a escritura aqui aberta, não é porque a gente está simplesmente falando nele, é porque a gente crê nele, né? E ele diz assim: onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu estarei presente. Então, ele está aqui presente. E ele está presente também com aquele que nos vê agora. Então, clama por Jesus nesse momento. Pede a ele, né? Pede um Natal significativo. Não se esconda no Natal, porque eu sei que essa data também é uma data de muita tristeza para muita gente. Sim. Famílias que não conseguem celebrar. É verdade. Se não chorar, né? É verdade. Famílias que vão dormir mais cedo, inclusive. Para passar rápido. Exatamente, que não tem ceia, que não tem árvore, não tem nada, não tem nada. O que tem é dor e sofrimento. Diria essas famílias que levantem no poder do Senhor, levantem e celebrem com aquilo que tem, mesmo que seja com um copo com água, celebra, toma essa água como se fosse bênção de Deus para as suas vidas. Então eu penso que fazer isso, né, é entender o significado de Jesus, o verdadeiro sentido do Natal de Jesus em nós. E eu quero agradecer a você que durante todo esse ano acompanhou o nosso Pode Mais. Já fizemos 1 ano, já comemoramos. Eu gostaria de agradecer a você que nos assiste, que nos manda feedback, que nos sugestiona de pautas. Eu acabo indo no comércio, as pessoas falam que me assistem, que gostam do podcast. E a gente faz isso para vocês que nos assistem, que nos dão esse apoio. E eu gostaria de desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E ano que vem a gente volta com gás total, com muita coisa legal, com mais entrevistas. A gente sempre tenta trazer pessoas que, de alguma forma, venham agregar ao nosso Pode Mais. E ano que vem a gente se encontra. Um grande beijo, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Fiquem com Deus e até o ano que vem.